mais uma vez para adorar e exaltar o seu nome, porque Ele merece toda honra, todo louvor e toda adoração. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração esta noite, Pai, para Te agradecer pelo privilégio de estar na Tua casa, nesse santo lugar. Deus, queremos Te pedir, abençoe esta reunião, este culto nesta noite. Fala aos corações daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz. Nessa noite, fala ao nosso coração. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos ajuda a guardá-las em nosso coração. E nos ajuda, Deus, a colocar ela em prática todo dia da nossa vida, até a vinda do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, certos da vitória. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 5 das nossas harpas. Toda a igreja louvando a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Foi para isso que nós viemos à casa de Deus essa noite. Eu creio que você não saiu de casa para vir a uma praça, a um lugar de distração qualquer, mas você veio ouvir e adorar o nome do Senhor. Você veio oferecer um culto perfeito ao Deus do céu. E quando você louva Ele do fundo da sua alma, do âmago da sua alma, do seu espírito, o Senhor recebe no céu o seu louvor e a sua adoração. A Assembleiana tem ensinado, então todos têm Bíblia e harpa, então todos abram as suas harpas no número 5, e cada um cantando. Eu costumo dizer aos jovens, todo mundo cantando na altura da sua própria voz, o hino fica bem bonito para Jesus. O hino 5. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem selar. Sou Teu, Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de sempre sou. Aleluia. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem selar. Aleluia. Quando tudo consagramos a Deus, Ele do céu recebe. Quando nós consagramos nossa vida por inteiro a Deus, toda a nossa primícia, contando também nos dízimos, nas ofertas, no dia,
quando a gente oferece, consagra o nosso dia a Deus, que é o costume de toda igreja, de todo crente, eu creio assim, orar quando acordar, as primeiras palavras, dirigir elas a Deus. Quando nós consagramos o dia a Deus, Ele vela dos altos céus para nos guardar, para nos proteger. Quando nós apresentamos a Deus os primeiros minutos do dia, Ele guarda todas as horas do dia seguinte. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 577, e nós nesse louvor vamos estar contribuindo com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E devolva a sua oferta, o seu dízimo com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Contribuir com alegria e com amor, dizer para si mesmo: foi Deus que me deu o trabalho, foi Deus que me deu a oportunidade, foi Deus que me deu o fôlego de vida, a saúde e a força para trabalhar. Então você devolve com amor, e ainda dizendo: obrigado, Jesus, por ter essa oferta, esse dízimo, porque o Senhor me deu bem mais, e eu vou retribuir ao Senhor a casa do tesouro, a casa de Deus. E você vai ver que é bom, que é muito gostoso ofertar e dizimar com essa alegria, com essa convicção em nosso coração, em nome de Jesus. O hino 577, em nome de Jesus. Em fervente oração venho teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir, olha, o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder dividirá socorrer, olha, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir
e todo teu ser Ele controla. Só em camas de bem, teu Senhor quem poder, quando todo deixares altar. Aleluia! Graças a Deus, como é bom louvar o Senhor com a alma, louvar o Senhor do fundo do coração. A gente sente gozo, a gente sente alegria em cada estrofe do louvor. Esse hino é um louvor pregado, é uma pregação cantada, né? Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor. Quando tudo deixares no altar, quando o crente ele vive uma vida de oração, uma vida plena em comunhão com Cristo, ele está livre do pecado, ele está livre das mazelas deste mundo, das distrações desta vida. Quando o crente está em constante oração, quando alguns dizem é difícil ser crente, você pode olhar e pensar consigo, ele está sem orar. Porque eu quero te dizer que o crente, quando está em vida de oração, em constante oração, os desejos do pecado diminuem, o desejo de distração se acaba. Quando eu vi um pregador dizendo, e eu confirmo, e eu acredito e eu creio, ele diz: eu quero ver um crente de oração ter tempo para estar à tarde e à noite nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você vê crente deitado e assistindo aquelas coisas das redes sociais, mostra a distância que ele está na vida de oração. Então devemos descer na oração, porque as distrações que nós precisamos está em servir a Deus, está em servir ao Pai, está em ler a palavra de Deus, se encher da glória de Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, livro de Neemias. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Neemias, depois de Esdras, ali perto de Esther, de Salmos, Jó. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Todos encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti,
de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Oramos a Deus pela palavra. Senhor Deus, mais uma vez entramos em tua presença em oração nesta noite. Pai, para te agradecer pelos hinos cantar, pela palavra lida, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ajuda a entender a tua palavra, a guardar, a pôr em prática todo dia da nossa vida, a te servir, Pai, até a vinda do teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Irmãos, a Bíblia, ela é um manual. Eu sempre digo isso, que a Bíblia é um manual para nós. Assim como a gente compra um aparelho novo, um celular, uma televisão, um tanque de lavar que as mulheres compram, todos os aparelhos que nós vamos comprar de fábrica, ele vem com um manual de instrução. Um carro, naquele manual, ele está dizendo ali toda a forma de utilizarmos esse aparelho, esse equipamento que nós compramos. E não é diferente a Bíblia em nossa vida. Nós, como aparelhos de Deus, como servos do Senhor, temos a Bíblia como um manual de fé e prática, que devemos aprender e viver a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, alguns dizem não entender o porquê da história do Antigo Testamento, mas eu entendo que tudo que foi escrito na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, foi permissão de Deus e é uma carta de Deus para nós viver. É ensinamento do Senhor para nossos dias atuais. E esse texto que eu acabei de ler, Neemias, uma história narrada a respeito de Jerusalém, quando Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos e foi tomada para a Babilônia e ficou em ruínas lá 70 anos de desolação e exílio até Neemias reconstruir de volta. Mas o porquê Jerusalém, um povo de Deus, foi tomado, levado cativo? Nós olhamos a palavra de Deus e vemos que Jeremias já tinha profetizado, os profetas tinham profetizado por causa da desobediência e do pecado do povo de Deus. Eram-se povos de Deus, mas pecaram contra as leis de Deus. E aqui nós vemos Neemias orando e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados dos seus pais. E quando Neemias, agora lá na Babilônia, servindo o rei Artaxerxes, sendo copeiro, é o que servia o vinho para o rei. Toda vez que o copeiro chegava na presença do rei, se você ler as histórias bíblicas, você vai ver que se aquele homem chegasse para servir o rei e estivesse triste, ele era morto, porque tinha que servir o rei com um semblante feliz e alegre, porque era o medo dos reis ser envenenado. E quando alguém chegava triste, eles achavam que essa pessoa estava já em depressão ou enfermo, e a qualquer momento poderia fazer algo contra o rei também. Mas quando Neemias está lá na Babilônia e um dos seus irmãos, Anani, vem e ele pergunta sobre o seu povo, sobre Jerusalém, o texto diz que ele se entristece. E agora Neemias vai orar. E a Bíblia diz, a história diz que Neemias orou
por 4 meses, 120 dias, orando e jejuando em favor do seu povo. E quando Neemias entra para servir o rei, pela lógica da época, ele seria pego e levado à morte. Mas aí, depois da oração, tem uma vida com Deus, Neemias entra na presença do rei. E o rei lhe faz perguntas: por que está o teu semblante triste? Por acaso estás doente? E Neemias responde e diz: ó rei, como não ficaria o meu semblante caído, se o meu povo está desolado, se o meu lugar, a minha terra natal está destruída, o povo que é o meu povo está cativo? O rei não queria saber de nada daquilo, se não fosse Deus na vida de Neemias. Mas quando Neemias, antes de entrar na presença de Deus e do rei, ele já estava na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já tinha reserva e vida com Deus. Quando ele ora 4 meses, 120 dias orando e jejuando, a graça de Deus entrou junto com ele na presença do rei. Louvado seja o Senhor para sempre. E quando o rei olha e faz perguntas, e Neemias responde, o rei diz, o texto diz que a mulher, a rainha, estava ali do lado do rei. E o rei, olhando para a esposa, pergunta a Neemias: o que queres? E Neemias diz: porém, achaste graça a mim e aos teus olhos? Permita-me ir a Jerusalém, a terra do meu povo. E agora o rei diz: vai. Quantos dias você vai ficar e voltar? Ele ora a Deus em espírito, diz o texto, e responde ao rei quantos dias ia e voltaria. E o rei libera. E Neemias, se fosse um crente empolgado, saía correndo, mas cheio de Deus, ele volta para o rei e diz: ó rei, permite-me dar cartas para me passar os governantes durante a banda do rio, das cidades, para atravessar todas as cidades. Me dá cartas de liberação. E o rei lhe deu carta. E Neemias, com ousadia de Deus, volta e diz: rei, me dá liberação das madeiras, para que eu possa tirar madeira para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros, e fazer uma tenda na casa que eu for. E o rei lhe concede tudo isso. A diferença de entrar na presença de Deus, do rei com Deus e sem Deus. Aí já vemos uma vida plena de um homem cheio de Deus. Voltando ao texto, por que Jerusalém agora é tomada? Porque pecaram contra Deus. Eram sim povos de Deus, serviam a Deus no tempo de Deus, mas pecaram contra Deus, os pais, os filhos e toda a nação. E Deus usa Jeremias, o profeta, e diz que levaria e dispensaria o povo para outras nações, e que ele sofreria por 70 anos. E assim foi. A Bíblia diz que outros tentaram reconstruir Jerusalém, mas não conseguiram, porque tudo que Deus fala tem que se cumprir. Tudo que Deus fala não volta vazia. A palavra de Deus, quando uma vez dita, ela é cumprida. E quando Deus diz, pelo pecado deles, que o castigo seria esse: 70 anos exilados, 70 anos dispersos, destruídos, abandonados pelos seus pecados. Depois que cumpriu, Deus levanta Neemias com um sentimento. E Neemias, temente a Deus. O interessante da história é que Neemias nunca tinha ido em Jerusalém, pois ele já nasceu em Babilônia. Neemias foi tirado dos pais e lá em Babilônia ele nasce. E quando ele ouve falar do seu povo, Deus levanta ele com muita autoridade e poder. E quando Neemias volta e vai a Jerusalém,
com os homens, com os guardas que o rei liberou para ele, com as cartas, com as madeiras para reconstruir. O texto diz que Neemias rodou 3 dias, saía de noite e rodava por volta de Jerusalém pela banda do rio. E o texto vai afirmando e dizendo que Neemias não contou a ninguém. Em secreto ele foi. Muitas vezes o crente, sem sabedoria de Deus, Deus manda fazer algo, ou tem um propósito com Deus, começa a contar o propósito seu com Deus, para quem não tem intimidade com Deus. Muitos irmãos fazem um propósito com Deus, e muitas das vezes nós contamos para quem não era para contar. Falamos para pessoas. Eu conheço infelizmente pessoas da igreja que contam as suas pelejas e os seus votos com Deus para ímpios. Não aguenta segurar o segredo com Deus. E por isso muitos dos seus propósitos com Deus não têm vigor. Não porque Deus falha, não porque Deus não te ouviu, mas porque você falou para quem não era para falar. Você comentou para alguém que não era para você comentar. Então nessa noite já fica em nosso coração, quando há um propósito seu com Deus, a Bíblia diz no Novo Testamento: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, que teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Então é em secreto que Deus quer comigo e contigo. Deus quer ter assunto, Deus quer ter relação em secreto comigo e com você. Entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir os desejos dos nossos corações. Não conte o teu secreto, o teu segredo com Deus a ninguém. Esse é o ponto forte do crente ter as suas orações ouvidas. Guarde em secreto os teus pedidos a Deus. Fale com Deus em secreto. E o texto diz que Neemias roda Jerusalém, vê os pontos estratégicos e agora começa a pôr em prática depois que Deus ordena. E quando Neemias começa a reconstruir os muros, ele distribui para cada povo X metros de muros, certos quilômetros, e começa a ser reconstruído o muro de Jerusalém. E agora aparecem 3 homens que antes de Neemias vir, pela política e pelo parecer, queriam o bem de Jerusalém, mas queriam o bem de Jerusalém quando Jerusalém estava destruída, quando Jerusalém estava acabada. Aparentemente ele queria mudança, aparentemente eles queriam ajudar, mas agora vemos que quando Neemias, com o povo de Deus, começa a reconstruir, Sanbalate, Tobias e Gesem começam agora a perseguir Neemias, começam agora a afrontar e a inventar coisas contra a pessoa de Neemias, e começaram a dizer para os outros e mandar carta para Neemias dizendo: olha, o rei vai ficar sabendo, e o povo está dizendo que você está reconstruindo porque quer rebeliar contra o rei. E mandou 4 vezes o servo ir chamar Neemias para conversar esse assunto. E pela 5ª vez, Sanbalate, Tobias e Gesem manda agora o servo ir lá até Neemias e diz as mesmas palavras das primeiras vezes. E Neemias diz: eu não vou sair daqui, porque se eu sair a obra vai parar. E diz para ele que é do coração dele
que veio essas palavras. É invenção dele, essas palavras. E Neemias continua, o muro continua sendo erguido. E agora eles três começaram a zombar e a dizer: se vir uma raposa, vai derrubar o muro. Esse muro que eles estão fazendo, uma raposa qualquer derruba. E lá na frente eles tentando enfiar Neemias no pecado, distrair Neemias da construção dos muros, para derrubar a construção que Deus tinha agora decidido reconstruir. Mas enganaram eles, se enganaram, porque não sabiam que agora Deus estava com as mãos estendidas, que agora o dono da obra estava arquitetando tudo e tomando conta de tudo. Não importa, meu amigo, você que aceitou Jesus há poucos dias, se alguém está zombando da tua fé. Não te importa se alguém está tirando onda da sua vida de crente. Coloque no teu coração nessa noite que o arquiteto Jesus, o Senhor dos Senhores, o Deus por excelência, o Pai da eternidade, você está nas mãos dele, e ele está com as mãos estendidas na tua vida. E o tempo vai dizer que você é um servo de Deus. O tempo vai dizer que você és um verdadeiro servo. E todos que zombam de ti, e todos que tentam te caluniar, vão ter que calar a boca e vão ter que ver Jesus na tua vida. Vão ter que ver Jesus verdadeiramente na tua casa e na tua família. Crê somente em Deus, que é o autor e consumador da sua fé. E ninguém pôde distrair Neemias, porque ele estava firmado numa rocha que era Cristo Jesus. Ele tinha uma fé firmada, uma vida constante em oração. Depois desses dias que Neemias orou, na frente no texto, capítulo 5, vamos ver Neemias orando de novo, quando esses homens começam a perseguir e começam a reunir as cidades vizinhas e dizer: nós temos que lutar, temos que destruir esse povo. E alguns ali com medo disse Neemias: aí vem a guerra, eles vão vencer a gente, nós não vamos conseguir. E Neemias orou a Deus, o texto repite de novo. Neemias orou a Deus mais uma vez e disse: olha, talvez ali no meio, irmãos, tinha alguns incrédulos, tinha alguns covardes que queriam parar a construção, tinha alguns que queriam voltar atrás. Quem sabe alguns diriam no seu coração: é porque pare, porque nós não aguentamos outra guerra. E começou a passar na mente daquele povo, eu creio, aquela cena daquele tempo que foi sitiado Jerusalém, aquele pavor e aquele medo de tudo voltar de novo. Aí começou aquela turbulência e Neemias orou a Deus e disse: olha, vamos dividir o povo. Uma parte vai trabalhar durante o dia, outra parte vai estar armada. Os que trabalhar de dia, de noite ficam na guarda. E além disso, aqueles que trabalharam, o texto diz que aquele trabalhava com a mão e com o outro ficava as armas. Mas Neemias não parou. Quando o homem e quando a mulher é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não há nada que te pare. Não há inferno que se levante contra a tua vida. E você nunca vai desanimar, porque se você está firmado em Cristo Jesus, Ele te dará estratégia para vencer Satanás. Ele vai te dar estratégias para vencer o mal. Pode o mundo todo vir atrás de você, pode os montes subirem, espiritualmente dizendo, pode as turbulências vierem na tua vida, você não vai baixar a guarda. Você vai estar orando, remando ou trabalhando, e o Senhor vai estar cuidando e te dando estratégias.
na vida de quem ora, na vida de quem chora, na presença de Deus, mal nenhum prevalece. Demônio nenhum tem poder de te desanimar. Quanto mais o crente ora e chora, mais intimidade ele tem com Deus. E quanto mais o inimigo se levanta, mais estratégia Deus te dá, mais sabedoria o Espírito Santo de Deus te dá para vencer as guerras espirituais. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Aleluia! Não há desânimo para o crente que tem vida com Deus. Não há desânimo, não há pecado que te vença. Se há joelho, se há oração, se há comunhão com Deus, não há distração para a tua vida. Quando você não achar que está difícil, ore. Quando você achar que o pecado está batendo todo dia na tua porta, desça e ore. Quando tudo estiver travado, desça no jejum, na oração. Deus quer salvar alguém da família, de irmãos nessa noite. E numa campanha que a gente está fazendo uma sexta-feira, Deus me falou lá: busque a Deus de madrugada, que Deus vai te dar os seus. Deus vai te dar nome dos seus para fazer um trabalho de jejum, de consagração por Ele. Mas desça na madrugada, você que parou de orar, que desanimou, que acha que não tem mais valor, que não tem mais resposta, Deus manda te dizer para alguém: desça às 3 horas da manhã e fala com teu pai em secreto. Ele vai te revelar a palavra que você vai dizer, o que você tem que fazer. Às vezes não precisa dizer uma palavra, mas Deus vai te dizer: jejum X dias por esse filho meu. Tinha um rapaz desviado, andando nas farras, nas garras de Satanás, e a mãe disse que ia parar de orar, e Deus disse para ela: não pare, ore, Deus abençoe meu pregador. E ela mudou a oração e diz: Deus abençoe meu pregador. E não demorou muito, foi pouco tempo, Deus salvou aquele filho. E ele é um pregador do Evangelho, e está firme com Jesus, esperando a trombeta tocar. Então às vezes você está orando, você está clamando, mas Deus quer uma aproximação mais forte de ti e Ele. Deus quer uma comunhão um pouco mais presente, mais perto dele. Então se Deus está falando, alguém já sentiu nessa noite, na madrugada, não esqueça dessa noite, dessa palavra, na madrugada, fale com Deus a partir de hoje, da noite da madrugada de quarta, às 3 horas da manhã, começa a falar com Deus. E você vai ver o seu entrando por essa porta, salvo para a glória de Deus Pai. Se você crê, Deus vai confirmar e Deus vai te despertar. Aí porque eu durmo demais, o Espírito Santo Consolador, o que testifica com o nosso espírito, peça a Ele durante o dia: Pai, me desperta na madrugada. Ele te desperta no sono. Você dá vontade de ir ao banheiro, dá uma sede, bem na hora que você pediu Ele. Ele faz isso, porque eu já vi Ele fazer comigo. Ele faz contigo também. Ele é o meu Pai, é o teu Pai também. Ele é o Pai de nós todos. Peça a Ele, e você vai ouvir até uma panela cair. Deus permite até um gato entrar pelo telhado, derrubar uma panela para tu despertar na madrugada. Mas peça a Ele: Deus, me acorda na madrugada, porque eu preciso te buscar pela salvação de alguém, por algo que eu necessito, que anseio o meu coração. Nós estamos falando sobre Neemias, mas em toda a Bíblia vamos ver relatos históricos de pessoas que venceram debaixo da oração. Aqueles que começaram, ou alguns que pararam de orar, pecaram contra Deus, caíram no pecado.
Mas todos que continuaram em constante oração, em jejum, em súplica ao Espírito Santo de Deus, nós vemos os textos e as histórias dizendo que venceram em Cristo Jesus. E não é diferente nos dias atuais. Muitos dizem: Deus parece que operava antes e hoje não opera mais. Não é Deus que mudou, é você, é eu, é nós que precisamos descer na oração. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no presente. O mesmo Deus que ouviu a oração no passado de Neemias, o mesmo Deus que ouviu a oração e o jejum recebeu no céu a oração e o jejum de Esther, e fez dela uma grande rainha e livrou todo o seu povo. É esse mesmo Deus que eu sirvo, que você serve. É esse mesmo Deus que nós estamos nessa noite glorificando. É esse Deus nessa noite que nós estamos exaltando e adorando. Se você não tem fé, peça a Deus que Ele vai te dar. Se você está orando e às vezes parece que Deus não está ouvindo, parece que a oração não está tendo sabor, porque lhes falta fé. A Bíblia diz que quem não tem fé, peça a Deus que Ele ia dar. Comece a orar e a gemer e dizer: Deus, me dá fé na Tua palavra, me dá fé nas Tuas promessas. E você vai ver a sua fé aumentar. E você vai começar a jejuar de novo, de quando você parou de jejuar. E você vai ver a fé e a força e o desejo de orar na madrugada, daquela vez que você orava e parou de orar. Ou alguns que nunca oraram de madrugada e não passou essa experiência. Peça a Deus, porque você e eu, nós só vamos continuar de pé e ouvir a trombeta soar se estivermos em constante oração. Porque a Bíblia diz, e nós sabemos e temos experiência, que a oração nos afasta do pecado. A oração nos afasta das distrações desta vida. E Neemias consegue construir, ou melhor, antes dele terminar de construir já um muro alto, agora aparece Sanbalat e Tobias, subornou um profeta que se dizia profeta, para dizer para Neemias: olha, os homens estão furiosos, eles vão te matar. Vamos, corre, eu e tu, para a casa, o templo de Deus, para a casa do Senhor, e nós vamos esconder lá. E Neemias dizendo: eu sou homem de correr, de fugir da batalha, eu não vou. Se eles me matarem, que matem, mas eu não vou. E depois Deus revela a Neemias que esse profeta foi subornado por Sanbalat e Tobias para fazer Neemias fugir. E se Neemias fugisse, ele pecaria contra Deus, e todo o muro e todo o projeto cairia por terra. Estratégias de Satanás para fazer o homem de Deus pecar. Mas Neemias, um homem de oração e jejum, firmados na palavra, firmados em Deus, firmado na rocha, não se deixou vencer pelas lábias de Satanás. Quantos, por falta de vigia, por falta de oração, por falta de jejum, têm cedido às palavras satânicas? Quantos têm se distraído dentro da igreja e se perdido no meio do caminho, por ser distraído por vasos de Satanás? Falsos profetas, desde o Antigo Testamento tem, até hoje temos. Está cheio nas redes sociais, pregadores, profetas, falsos profetas e falsos pregadores, que têm destruído o espiritual de muitos assembleanos, de muitos crentes, por não ter vida firmada na rocha que é Cristo Jesus. Muitos estribados em pregações de redes sociais, pregações, heresias,
distorcendo as ofertas, os dízimos, dizendo que é o Antigo Testamento, e uma coisa e outra, diz que não precisa isso ou aquilo. Mas aqui tem crente sábio, e os crentes sábios dessa igreja ouvirá a voz do seu pastor, que é a voz profética, que é o anjo dessa igreja, e que tem vida com Deus. É um homem que nós conhecemos e vivemos, e sabemos. Se algum de vós ainda não sabe, vem aqui às 4 horas da manhã, e você vai ver ele aqui orando por nós. O homem que ora nas madrugadas, aí sim fala as palavras de vida, aí sim tem palavras com sabor, palavras vivas de Deus para nós. Cuidado com os profetas, cuidado com os enganadores que estão pregando aí afora. Se você for crente de oração, você não vai cair nessas mazelas. E Neemias conseguiu erguer o muro e fugir de toda a tentação. Agora Esdras escreve que Neemias, Deus manda falar: Neemias, pega agora todas as leis e lê para o povo, para que venha um arrependimento. E a história diz que eles pegam e sobem no púlpito de madeira, no meio da praça que foi feito para esse objetivo, e ele fica mais alto do que o povo e começa a ler. A história diz que quando o sol começa a nascer, até o meio-dia, 6 horas lendo, e o povo de pé ouvindo. 6 horas lendo a lei, a Bíblia. E assim foi 7 dias. Todos os dias era lido, e o povo todo quieto ficava ouvindo. O povo vinha se humilhando, vestido de saco de pano, com terras na cabeça. Todo o povo, homens e mulheres e crianças, em sinal de humilhação e de arrependimento, para ouvir sobre Deus. Os cantores estavam indo lá, os levitas reunidos, e era lido a Bíblia e a lei por 6 horas, de quando o sol nascia até meio-dia, e o povo estava ali na presença de Deus. Quantos hoje, 1 hora de oração rouba o tempo de Deus? Meia hora de oração, no ciclo de oração que chega 10 para 7, 7 horas da noite. No culto de domingo tem alguns que chegam 8 horas, a gente vem entrando por essa porta. 7h25. Outros vêm e sentam. Aí diz: Deus não ouve a minha oração, Deus não ouve o meu clamor, porque é difícil ser crente, eu não vou conseguir. Às vezes a gente conversa, é difícil ser crente. O tempo que tem, o teu tempo de oração determina a tua aproximação ou distância de Deus. O tempo que tem que você parou de orar é o tempo que tem a tua distância de Deus. Diz o escritor: quem não ora peca, e quem peca é porque deixou de orar. Quem não ora peca, e quem peca é porque deixou de orar. A minha intimidade, a tua intimidade com Deus nos faz ter sede de Deus. No ciclo de oração dos jovens eu falo, Renato prega e nós falamos que devemos ter vida com Deus de oração. E você quer ver um crente, um jovem, um adolescente, uma criança, um obreiro, até obreiros, ter vida de oração em casa? Muitas das vezes, a maioria, não precisa estar na casa do irmão Luciano vendo se ele está orando lá ou não. Aqui ele manifesta se ora lá ou não ora. O crente que tem vida de oração em casa, ele chega na igreja e ora também. Quando você vê a gente sem querer orar, descendo do ponto na hora da oração, se não for resolvendo alguma coisa, mas para estar batendo boca, conversinhas alheias no pátio da igreja,
tua defaseza de oração dentro da tua casa, a distância que você está de Deus. Quem tem vida com Deus tem sede de Deus. Quanto mais falamos com Deus, mais com Ele queremos falar. Quanto mais estamos com Deus, mais com Ele nós queremos estar. Aproxime-te de Deus. Aproxime-te de Deus, e Cristo esclarecerá a luz que há em ti. Não deixe o teu brilho apagar. Muitas vezes a gente vê num semblante conversando com o irmão a falta de oração. Irmãos, e se eu não orar, se você não orar, se nós não viver uma vida como os homens de Deus na Bíblia viveram, nós vamos cair. Nós vamos voltar às velhas práticas. Nós vamos voltar a ter os mesmos desejos do passado. E você quer ter desejo de estar na casa de Deus todos os dias? Ore um pouco mais. Você quer ter intimidade com Deus? Ore um pouco mais. Marcos escreve que por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creres, e em meu nome expulsarão demônio, pegarão as serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando você lê esse texto, você vai ver que é toda a igreja, a promessa é para todos nós. E quantos aqui têm experiência de orar para o enfermo e Deus curar? Mas certa vez faltou remédio em casa, morava na roça, e a dor intensa, e eu vi meu pai chegar e disse de pegar o copo de água e falar que não é o remédio, não é a água, mas é o poder de Deus. Tome em nome de Jesus, e o Senhor fazer um milagre na hora. Muitos crentes perderam o desejo de ter experiências com Deus, de falar: Deus, eu quero algo, ou te peço algo, confirma. Muitos não têm coragem no domingo de falar: Deus, confirma com X sinal, porque eles faltam vida com Deus. Agora eu quero ver um crente de jejum e oração, um crente que fala com o papai de madrugada. Ele tem ousadia e dizer ao mal: sai em nome de Jesus. Tribulação cessa em nome de Jesus. Intimidade com Deus o crente precisa ter. Vida com Deus eu e você precisamos ter. Me dói quando eu converso com alguém e diz que tem dúvida da salvação, e começa a botar aquelas desculpas farrapadas. Outros até recebem o batismo do Espírito Santo e duvida. Às vezes lhe falta vida com Deus, lhe falta convicção do Espírito Santo. E nessa noite o Senhor te diz na palavra: ore um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, fale com teu pai um pouquinho mais, cante um pouquinho mais. Quantos não têm mais a prática de louvar em casa, de orar em casa? Mas vamos ver na Bíblia que todos que pararam de orar pecaram, mas todos que viveram uma vida plena de oração foram os vitoriosos. E essa palavra de Neemias é para mim e para você. E nessa noite nasce, que possam nascer Neemias nessa casa, que possam nascer homens e mulheres como Neemias, cheios de Deus, cheios de orientação divina, para que nada e ninguém, nem a altura nem a profundidade, nem a altura nem o porvir, nem a morte nem os principados do diabo, do demônio, nada possa impedir e derrubar a tua fé. Que nessa noite Neemias venha nascer no teu coração, apaixonados por Jerusalém, apaixonado por reconstrução
a defaseza de orar, a falta de oração. Muitos têm perdido o desejo de ver reconstrução no seu lar. Muitos já perderam o amor por salvação dentro da sua casa, e o diabo está feliz com isso. E o inimigo projetou isso e te venceu porque você parou de orar. Mas há um tempo novo, há um renovo, há uma nova oportunidade. Desça de volta na oração, e você vai ver aquele que tu buscava e parou de ser salvo para a glória de Deus Pai. Se você orava e jejuava durante o dia por salvação e Deus não salvou, acrescenta, não pare, não seja besta, não faz parar não, faz acrescentar. Agora busca na madrugada. Se fazia 3 jejuns, faz 4. Se fazia 3 dias de oração por semana, faz 5. E você vai ver Deus responder a tua oração, o desejo do teu coração. O Deus que salva é o teu Deus. O Deus que salva é o Pai que tu serve. Serve, adora, exalta e glorifica o Pai. Ele tem renovo para a tua casa. Ele tem chamada para o teu coração. Ele tem o amor de Neemias, o amor que Ele colocou no coração de Neemias, a paixão e o zelo que Ele colocou no coração de Neemias naqueles dias. Ele quer colocar de volta no teu coração. Ele quer encher o teu coração. Por isso desça na oração, e você vai ver a palavra de Deus cumprindo na tua vida para a glória de Deus Pai. Não pare de orar, não cesse de orar. Fale com teu Pai em secreto, e Ele recompensará, e Ele responderá o desejo do teu coração. Se está doendo, ore um pouquinho mais. Se está difícil, ore um pouquinho mais. Porque se Jesus está no teu barco, se o Espírito Santo está no teu barco, a graça, a abundância, o amor, a calmaria entra no teu coração e passeia na tua casa. Aleluia. Se você voltar à comunhão que você tinha com Deus, você vai ver a graça dele pagar na tua casa, o Espírito Santo passear no teu lar, no teu quintal, no corredor da tua casa. Ao deitar você vai se lembrar de Deus, ao acordar você vai se lembrar de Deus. Você vai se lembrar das promessas que Ele te fez, e Ele vai te lembrar que as promessas estão de pé. Basta você pegar a chave e girar. Deus tem uma promessa para cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe esta igreja santa que vai morar no céu. Reclamo ao vice-presidente, presbítero irmão Domingos. Muita glória com a palavra do Senhor. Quem ouviu o Pai falar nesta noite? Quantos quer obedecer a vontade? Quando você for deitar, diga assim para o Espírito Santo: desperta a madrugada, que eu quero falar com o Pai. Porque toda noite eu peço Ele, quando Ele madrugada, Ele me espera. Seja fiel ao Senhor até a morte e receber a coroa da vida. Deus falou comigo nesta noite, falou com você. É nós obedecer a santa palavra de Deus. É que o irmão acabou de falar: o crente que ora em casa, quando ele chega aqui, não fica contando história, ele vem falar contigo. Meu Deus, quando eu aceitei Jesus, 33 anos, é uma hora de oração aqui na igreja, quando é dia de culto, e vejo espaço 3 horas de oração em casa, buscando o Senhor. Agora, por causa da sumidade, não posso falar muito, mas dá para 1 hora e meia. O Espírito Santo ainda me chama de orar. E Deus nesta noite falou de consertar. Mude, é o teu mude, é o meu mude, é a tua vida, é a minha vida, é a intimidade que Ele quer ter contigo, Ele tem comigo, aleluia. Levanta, porque ir na guerra está entregado nas nossas mãos. E que Deus continue nos abençoando. Se nesta noite
tinha alguém para te ouvir a palavra e te aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma. Aproveite essa oportunidade e venha entregar a tua vida para Jesus. Que as coisas deste mundo tudo é passageira, mas aqueles que permanecem com Jesus é para sempre. Mas se o silêncio nos diz que não tem, que Deus continue te abençoando, dando graça. Peça à igreja que continue orando a meu favor para que Deus faça a vontade dele. Cadê de 4 meses que eu estava sonhando de noite, fazendo xixi. Aí levantei uma vez, quando eu levantei, fiquei tonto. Aí eu bati o pé na cama assim, tive um pedaço. Estava me dando trabalho para recuperar. Estou botando uma placa ali no posto, mas tem dia que eu só faço chorar tanta dor. Mas assim mesmo, eu continuo glorificando a Deus. Quando está doendo, eu estou louvando o Senhor. Quando está doendo, Jesus, o Senhor tudo sabe. Eu quero chegar no céu. Por isso que nesta noite eu não fiz a mensagem, porque tem hora que eu não suporto aquele que não tão grande, mas Deus tudo. Quando ele começou a me formar de tal tempo, quando tiver com 68 anos, tu vai 69, vai acontecer isso, mas tu não vai cair, porque tu está na minha mão. Vamos colocar de pé, orar a Deus, agradecendo, orando. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, agradecemos por esta palavra, que esta palavra fique no meu coração, no coração do meu Deus, em nome de Jesus, prepara a tua igreja, para que o grande dia esteja preparado para ir morar no céu. Espírito Santo, no nome de Jesus, desperta cada um para falar com Deus pela madrugada. Oh Jesus, leva para a igreja, Pai, como a trouxe, Pai. Toma os pastores nas tuas mãos, Pai, que faça a tua vontade. Deus, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nosso irmão Cozinho, dá bênção para nós. Glória a Deus, Santo Pai, Senhor, passe suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.